Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo de número 24. Provérbios escritos por Salomão. Capítulo 24. Aleluia. O tema da mensagem dessa noite é o trono, o sucessor e a habitação. Vou repetir: o trono, o sucessor e a habitação. O reino do Espírito é formado por autoridade. O reino do Espírito é formado por tronos. Todos os tronos foram estabelecidos por Deus. Tudo começa em Jesus Cristo, nosso Senhor, e termina dele. Quer tronos, quer principados, tudo foi estabelecido por ele. Estrutura de governo foi estabelecida por Deus. Estrutura onde existe um trono que é o trono dos tronos, o principal trono de todos, que é o trono onde se assenta Deus Pai, o Deus de toda a glória. De lá ele estabelece tudo, de lá ele governa tudo, tudo está feito no trono da glória de Deus. Mas assim como existem os tronos de Deus, existem aqueles que buscam construir coisas para Deus, e construir tronos, e construir autoridade. A nossa autoridade no reino do Espírito, queridos, ela é construída. O seu nome é construído. Você acaba assumindo papéis no reino do Espírito, de construção daquilo que você faz, com aquilo que você está empenhado no reino de Deus. É o quanto você se liga ao reino de Deus, é o quanto você responde ao reino de Deus, e o quanto você não responde a Ele. A sua não resposta ao reino de Deus, ou a sua forma de fazer reino, ou de ver reino, determina muito aquilo que você vai ser e os tronos que você vai ter ou não ter no reino do Espírito. Note o seguinte: em Cristo Jesus existem regiões, nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Existem regiões, domínios espirituais, aonde nós nos assentamos quando estamos em Cristo. O diabo sempre quis usurpar ou tomar um lugar que não pertencia a ele. E ele convence os homens de tomarem lugares que não pertencem a eles, ou mirarem tronos, autoridades que não pertencem a esse homem. É isso que o diabo faz, para arrancar você do plano, assim como ele arrancou Adão e Eva do plano original e dos tronos que já tinham sido estabelecidos por Deus. Note que Deus deu a Adão e Eva domínio sobre tudo que Deus havia criado. Então ele estabeleceu um trono para Adão e Eva. Trono esse que foi, pelo engano de Satanás, tomado por Satanás, e ele assumiu a autoridade daquele reino que Deus tinha entregue ao homem e à mulher. Está comigo aqui? Quando ele engana o homem, ele ocupa esse lugar. Óbvio que ele tenta ocupar o lugar de Deus e ele é impedido de ocupar. Mas o que ele traz para Adão e Eva é aquilo que está no seu coração, no seu sentimento. Como se faz um edifício? Como se constrói coisas, como se constrói trono. Salomão, que era o dono da sabedoria, o homem mais sábio que existiu, ele vai explicar como que se faz, como se edificam coisas no reino do Espírito. Em Provérbios capítulo 24, a partir do versículo 3, diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Com sabedoria edifica-se, e com inteligência se estabelece. A sabedoria aqui no original é a palavra Shokinah, que significa, não Shekinah, Shokinah, que significa habilidade na guerra. A casa é edificada por habilidade de conquista, por administração, por ética religiosa, por ética religiosa. A casa, a sabedoria de Deus que edifica uma casa, edifica essa casa por habilidade. Essa sabedoria no original é habilidade de guerra, administração e é ética no conteúdo religioso. E inteligência, que é como ela se firma, é a palavra tabum, que significa compreensão, entendimento revelado. É revelação da sabedoria. É sabedoria posta à prática. Essa inteligência no original tem a ver com o entendimento revelado de algo que vem da parte de Deus. Você não edifica nada no reino do Espírito se não vier da parte de Deus. Então é entendimento revelado, é discernimento, é capacidade de entender o objeto do conhecimento, é o entendimento profundo,
é assim que se edifica uma casa. Então, essa casa é edificada com a sabedoria que nós adquirimos, sabedoria é conhecimento praticado e exercido, através de uma habilidade de conquista, de guerra, e a inteligência é aquilo que você tem de revelação para edificar essa casa. Tá tudo bem para todo mundo até aqui? Aí ele continua, quem que está falando isso? É Salomão. Salomão, o que Salomão fez? Ele foi o edificador do templo que Davi queria edificar. Foi Salomão que edificou a casa de Deus, entre aspas, e eu vou dizer porque entre aspas daqui a pouco. Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, aqui o conhecimento vai trazer o que? Riqueza para essa casa, vai trazer abundância nessa casa. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Guerra se faz com prudência. Eu tenho que escolher as brigas que eu vou entrar, eu tenho que saber as brigas que eu estou entrando. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria colocada no meio do povo, por isso que eu preciso da sabedoria e da inteligência revelada, porque revelação, tem um monte de conselho, qual conselho eu vou seguir? Tem um monte de conselho, tem um monte de gente sábia, como que eu vou lidar com toda essa sabedoria sendo exposta? E como que eu vou exercer um edifício em cima daquilo que está sendo dito, se eu não tiver revelação, se eu não entender o que Deus quer dizer? A sabedoria é alta demais para o insensato, no juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Sabedoria então para se edificar a casa, e inteligência para firmá-la. Glória a Deus. O que nós estamos estabelecendo aqui, o que nós estamos criando aqui, o que nós estamos firmando aqui, é algo debaixo de sabedoria e debaixo de conhecimento, mas isso não basta. Interessante que quem escreve isso, até como você tornar essa casa rica, próspera, é Salomão. A Salomão foi exercido por Davi um direito. Davi prepara algo para o seu filho Salomão. Ele prepara para Salomão a sucessão. Davi prepara para Salomão o trono. Davi prepara para Salomão a casa que ele edificaria. Davi organiza tudo. Organiza lá os homens de oração, os homens de guerra. Organiza os capitães. Deixa tudo pronto. Pega os recursos, o ouro, tudo destinado para Salomão não ter luta. E Davi vai passar a sucessão de tudo aquilo que ele construiu em Deus para o filho Salomão. Eu quero que você abra agora comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 28. É quando Davi está fazendo essa transferência de trono. É quando Davi entende que Salomão seria o seu sucessor. Então Davi constrói tudo para o seu filho. Davi deixa tudo preparado para o seu filho. Davi estabelece um trono. 1 Crônicas, capítulo de número 28, estou chegando lá. E aqui nós vamos entrar propriamente na mensagem, ok? Aleluia, glória a Deus. Alguém está dando glória aí. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes. Ele colocou príncipes sobre todo Israel. Os príncipes das tribos, os capitães dos turnos, os guerreiros, com um turno de 24.000 soldados, que serviam o rei, os capitães de 1.000, os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Olha que Davi deixou pronto. Pôs-se o rei em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração, edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor. Davi queria edificar um lugar para a glória de Deus habitar. O reino de Deus trabalha com altares. É por isso que o diabo estabelece os seus altares também, para tomar lugares de reino e de possessão dos homens, inclusive nas nações. Falando em nações, cadê a Monique? Está lá? Vou entregar para você então.
Enquanto a Monique cantava, e tem a ver com você, porque a Monique é a sua glória, filha. Enquanto a Monique cantava e dançava, eu vi pronto aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Sobre as costas dela havia uma capa, e nessa capa que havia nas costas delas, e viam, ela era costurada com quadradinhos desse tamanho mais ou menos. E cada quadrado desse, filho, nessa capa que Deus está colocando sobre vocês, está construindo em vocês, isso é uma construção de Deus. Havia uma bandeira de uma nação. Essa capa é bordada pelos anjos de Deus com nações dessa terra. Eu sei que Deus já falou comigo e falou com vocês sobre Portugal. Portugal é a porta da entrada. A partir de Portugal, filho, muitas nações vão ser costuradas nessa capa que Deus vai brilhar na vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, filhão. Recebe essa palavra aí, antes que eu me esqueça, porque eu vi, depois eu revi aqui, e toda hora que eu fecho o olho vem a capa na minha frente, então para você saber. Então, ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era uma casa de repouso para a arca da aliança. Eu queria que Deus habitasse no lugar que eu queria construir para Ele, e para estrados do pé do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar essa casa. Eu quero construir algo para Deus. Eu quero construir algo para a habitação de Deus. Eu quero construir um altar para Deus vir habitar. Porém Deus me disse: não edificarás, Davi, casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Primeira coisa, informação que eu quero te dar: não se edifica um trono para Deus debaixo de guerra. Salomão fala da guerra que você tem na sabedoria para construir. Davi está falando: não se edifica com sangue alheio. Deus está falando para Davi: não se edifica com o sangue de outros a casa que eu tenho para mim. Não se edifica com o sangue de outros o meu trono. Não se edifica dessa maneira, não é debaixo de sangue que se edifica meu trono. Por isso, Davi, você não pode edificar o meu trono. Não está na sua mão esse edifício, você não vai poder fazer aquilo que você quer fazer. O meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente eu fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Davi preparou um trono para Salomão, mas ele não preparou Salomão para o trono. Davi estabeleceu uma sucessão, mas ele não preparou o sucessor. Muitos profetas de Deus, muitos homens de Deus que já saíram desse mundo, não prepararam sucessão. Não lidaram com aquele que viria depois de maneira adequada. Não passaram a essência. Escuta essa palavra: essência para o filho. Essência. Quando Deus quer estabelecer algo, Ele estabelece algo por essência. Quando Ele cria o homem no jardim, Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Você pode dar um glória aqui? Ele bota daquilo que é a imagem dele dentro desse homem. Davi não conseguiu passar a imagem dele para dentro de Salomão, mas ele estabeleceu um trono para Salomão. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, porque muitas vezes nós estamos querendo um trono que Deus nunca quis a gente. A gente quer estabelecer lugares de autoridade que Deus nunca se preocupou em nos dar. Nós estabelecemos coisas. Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome profetizamos, mas eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que não tem a essência, que vive na iniquidade. Não adianta eu querer construir algo para Deus. Davi quis construir algo que Deus não estava no que Davi queria construir. Ou Davi viu algo profeticamente que ele não entendeu direito. Eu vou te provar isso nas escrituras. Mas então ele vai lá e mesmo Deus falando para ele que não, ele vai lá e estabelece o trono. Bota um filho nesse trono, que é o filho que ele escolheu. Ele entendeu de Deus que era esse filho, ok. E ele bota lá o Salomão. Só que Salomão, no começo até vai começar lindo, mas você sabe onde vai acabar Salomão. Continuando. Então, de todos os meus filhos, escolheu Salomão para sentar, no versículo 5, no trono do reino. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios. Será que é isso mesmo que ele entendeu? Está correto? Porque eu escolhi para filho, lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. Se, fala comigo, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Se Salomão
for aprovado na tarefa de obedecer mandamentos e estabelecer os juízos de Deus, então o trono dele permanece. Mas se Salomão não fizer dessa maneira, o seu trono não vai subsistir, ainda que tenha sido destinado para que subsistisse para sempre esse trono. Calma que você vai entender tudo. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por ele, para que possuais essa boa terra. Ou seja, possuir boa terra, construir para Deus, tem a ver com obediência a mandamento e juízo de Deus. E a deixeis como herança. Herança passa de pai para filho, aos vossos filhos, amém? O filho faz aquilo que vê fazer o pai. Tem outro amém aqui? Unção no reino do Espírito e trono se passa por identificação. Identificação. Continuando: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então era condicional o trono que estava sendo estabelecido, aonde Salomão se assentaria não preparado. O trono estava preparado, Salomão não estava preparado. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário, um lugar de habitação para Deus. Ser forte e fazer a obra. Esse foi o chamado de Salomão. No capítulo 2 de Crônicas, no capítulo de número 1, segundo livro de Crônicas, capítulo número 1, versículo 6, Salomão começa sacrificando a Deus. Começa lindo, começa bonito. Salomão, versículo 6, ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Entregou muito para Deus. Versículo 7, naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão, ele disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: lindo no seu coração, de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste sucessor, reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora. Davi entrega o reino para ele em descanso. Não havia guerra, não havia inimigo, tudo de, entre aspas, mão beijada. Dá-me, pois, agora a sabedoria e conhecimento. O que ele pede? Sabedoria para edificar. A casa se edifica com sabedoria e inteligência, ela se firma. E conhecimento, para que eu saiba conduzir-me não para a construção, a testa deste povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Ele pede sabedoria pelo outro. Ele pede sabedoria para beneficiar o próximo. Tremendo isso. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para edificar o povo, e não que é a casa, entre outras palavras, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá o conhecimento para adquirir as riquezas. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida, e aí começa a acontecer a vida de Salomão. Só que agora Salomão, queridos, ele vai usar essa sabedoria, e a sabedoria que ele vai usar, a primeira coisa que ele faz: eu preciso ter paz com os reinos ao meu redor. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa sabedoria para o meu benefício. Escute isso. Sabedoria para o meu benefício. Sabedoria para eu construir o meu trono e não ter problema com o meu trono. Sabedoria para que não haja guerra, sendo que a sabedoria é você conquistar. Mas Salomão escolhe uma sabedoria, um caminho mais fácil, porque Deus tinha dado a ele muita sabedoria. Então ele vai pegar a sabedoria e vai usar em seu benefício. E como ele usa em seu benefício? Ele vai lá e faz uma aliança com com a filha de Faraó, casando com a filha de Faraó. Aí ele vai lá e casa com outra mulher de outra nação, para o pai dela não guerrear com ele. Que pai de outra nação que vai vir guerrear com você, se você casou com a filha dele? Posso ouvir um amém aqui? É muita sabedoria, não é? Só que ela é usada para o seu próprio benefício. Aliás, o nome Salomão significa shalom, significa paz. Salomão era para trazer a paz, não com a sua própria sabedoria, do seu próprio jeito, ou fazendo alianças.
os seus aliados vos levarão para longe de mim. E quando Salomão casa com essas montes de mulheres, com 300 esposas, 700 concubinas, lá em 1 Reis, capítulo de número 11, quando ele casa com essas mulheres o fazem adorar os seus deuses. Porque, querido, quando você casa com uma mulher, ou você se prostitui com ela, você se torna um com ela, e toda adoração aos deuses falsos, Salomão vai lá e não só faz isso, como constrói, em vez de construir os templos para deuses e parar por aí, Salomão começa a construir templos para os deuses dessas mulheres. E quando Salomão faz isso, Deus vem e rasga o trono, rasga o seu reino, divide o seu reino em dois, chamado casa de Israel, 10 tribos ao norte, casa de Judá, 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim. Quando Salomão exerce a sua sabedoria em seu próprio benefício, o seu trono é rasgado. Está entendendo aqui? Está comigo até aqui? 2 Samuel, capítulo de número 7. Davi tinha se apossado como rei. Davi entrava e saía, vencia todas as guerras. Davi agora recebe descanso da parte do Senhor. E quando ele recebe esse descanso, a primeira vez que ele recebe descanso, Davi vai ter uma atitude aqui. Capítulo 2, 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2, vamos lá, em diante. Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, enganou até o profeta vai e fala assim: faz tudo, Davi, quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Você vai edificar um lugar para mim, Davi? Vai e diz: porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Eu alguma vez pedi uma casa para eu habitar? Eu alguma vez pedi para você colocar um trono para mim? Eu alguma vez pedi para algum de vocês estabelecer um trono que eu não estou nesse trono? Agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu tomei você da malhada, você não era nada, Davi. Lembra de onde você saiu, meu? Sabe o que acontece conosco, filhos? Escuta isso agora. Às vezes tem uma hora na nossa vida que nós estamos cansados dos tronos. Nós estamos estressados, ou estamos ali morosos, estamos com a cabeça desocupada, e aí nós começamos a imaginar coisas. Davi está no momento de descanso aqui. Ele começa a imaginar que ele quer construir uma habitação para Deus. Não é justo que eu esteja nessa casa e que Deus esteja morando em qualquer lugar. Então ele quer criar algo para Deus que Deus nunca pediu. Ele quer construir algo para Deus que Deus não queria a construção. Vocês estão comigo, filhos? Nós na vida cristã muitas vezes nós queremos construir para Deus o que Ele nunca pediu para a gente construir. Nunca pediu para construirmos. Às vezes nós queremos construir o Satanás. O que aconteceu com o Satanás? Não era bom para ele simplesmente ser o sinete da perfeição. Não estava bom para ele simplesmente ser o querubim da guarda de Deus. Não estava bom para Deus andar nos brilhos da pedra, ou seja, na glória de Deus. Mas Satanás agora ele fala assim: eu vou precisar convencer as pessoas de que a Bíblia diz que tinha templos no céu que pertenciam ao diabo para oferecer culto a Deus. Mas acho que não está bom só Deus receber culto. Eu preciso receber culto. Eu agora tenho que ocupar um outro lugar, um outro trono maior do que eu. Eu preciso ocupar uma outra posição no reino, e eu preciso de trono. Então Satanás começa a desenhar e convencer anjos, queridos, que estavam diante da glória de Deus, de que aquilo que ele estava fazendo era melhor para eles. Então Satanás começa a estabelecer o seu próprio trono diante dos homens, diante dos anjos, e então ele vai cair por conta disso. Mas note o que Deus fala para Salomão, para Satanás.
Satanás, você é sinete da perfeição. Se Satanás é sinete da perfeição, queridos, dentro dele havia algo. O amor é o vínculo da perfeição, ele tinha imagem. Em Ezequiel capítulo 28 diz uma outra coisa: você sabe todos os segredos é revelação, é a inteligência. Então você tem sabedoria, como nenhum homem, nem Daniel teve tanta sabedoria quanto você. Você tem inteligência, você sabe decifrar mistérios, e você é o sinete da perfeição, você está tudo certo. Eu criei essas pedras, essa riqueza, quando eu criei você, Satanás. E eu criei os instrumentos de louvor, quando eu criei você. E eu estabeleci santuários a você, para você me adorar. Mas agora isso não bastou para você, e você disse: eu vou me levar e vou sentar no lugar mais alto que pode ser sentado. Note isso, querido: o homem quer estabelecer tronos para ele mesmo sentar. Ele quer estabelecer, porque ele fica insatisfeito com o que ele tem. Não bastava ele ser o querubim da guarda, ele queria mais para ele. Isso é um perigo para todos nós, porque sempre Satanás vai querer vender para nós, usarmos a nossa sabedoria, a revelação de Deus, para usarmos para nós mesmos e não para o próximo. Escute isso, porque é isso que Satanás está montando. Ele tenta montar de tempos em tempos. Não basta o que você tem, você precisa de muito mais. Você precisa de um trono mais alto, você precisa de um outro lugar em Deus. É o que ele estava montando na vida deles. E aí, voltando aqui em 2 Samuel capítulo 7, no versículo 9: e fui contigo, Davi. Eu tirei de trás da malhada, e além disso eu fui contigo. Para que andaste comigo, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome. Eu construí o nome, como só os grandes têm na terra. Quem construiu o nome de Davi não foi Davi, foi Deus. Você pode dar um aleluia aqui? Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei. Quem prepara o lugar para Israel sou eu. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Pode dar um glória aqui? Quem prepara lugar é Deus, não é o homem. Quem prepara lugar para... não sou eu que preparo lugar para Deus, é Deus que prepara o lugar para mim. Aleluia, glória a Deus. Preparai e plantarei para as que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Eu estou fazendo isso. E jamais os filhos de perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que o mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Diga: é Deus que faz a casa. Mas Davi está construindo a casa, não está? E deu todo o material para Salomão construir, não foi? Será que Davi está entendendo o que Deus está falando com ele aqui? Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Então Deus fala de um descendente com o qual o reino de Deus seria estabelecido. E Davi logo imagina: Salomão é meu sucessor. Veja: esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Agora Deus está falando que Ele vai estabelecer uma casa para o nome dEle, e que esse reino não terá fim. Eu lhe servir, eu serei por pai, e Ele me será por filho. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. É a respeito de Cristo que Deus está falando para Davi: se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia nunca vai se apartar dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Nós vemos que Salomão, Deus arrancou o reino da mão dele, ainda cravou e rasgou esse reino no meio. Mas aqui ele está falando que não retiraria essa glória, como ele retirou do reinado de Saul. Por que Deus tirou o reinado de Saul, queridos? Por que o trono de Saul também foi rasgado? O reino de Saul foi rasgado por um motivo: porque ele não obedeceu os mandamentos de Deus. Porque quando Deus falou: olha, acaba com os amalequitas, acaba com o rei, acaba com o gado, acaba com tudo, porque esse povo é terrível. O que Saul fez? Poupou Agag, o rei, poupou o gado, ofereceu para Deus. Mas Deus não tem prazer em sacrifício, quanto que em se obedeça a sua palavra. Tudo bem, queridos? A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como o pecado de idolatria, que Samuel ensina a Saul. Deus rasgou o reino de Saul, mas estabeleceu o trono de Davi por um motivo: porque Davi era homem segundo o seu coração, para fazer conforme a sua vontade, para obedecer os seus mandamentos, para executar o seu juízo. Está comigo aqui? Só que ele está falando: Davi, não vai ser você que vai edificar a casa para mim, eu vou edificar uma casa, e o teu descendente vai edificar essa casa para mim. Em Gálatas capítulo de número 3, no versículo 16, a que descendente que Deus se referia? Gálatas 3, versículo 16: ora, as promessas
foram feitas a Abraão, que está até anterior a esse tempo na jornada, e ao seu descendente. Todas as promessas recaem sobre um único homem. Não diz e aos descendentes, ou os filhos de Abraão, Isaque, ou mesmo Ismael. Não. E aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao seu descendente, que é singular, Cristo. Todas as promessas vêm para Cristo. Em Lucas capítulo 1, quando Deus visita Maria, Lucas, quando ele está falando sobre o que estava dentro, ia ser gerado dentro do ventre dela, no versículo de número 30, vamos pegar um pouquinho antes, 30 mesmo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eu estou gerando Jesus dentro de você, Maria. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Aleluia. Quem recebe o trono de Davi? Jesus. Nunca foi Salomão. Nunca foi da vontade de Deus estabelecer um trono e que ele tivesse um sucessor que seria o seu filho Salomão. Mas o descendente a que Deus se referia para Davi, que sentaria nesse trono, esse trono nunca teria fim, era Jesus. Você se assentará no trono de Davi seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Glória a Jesus. Esse reino tem um jeito então. Esse trono que está sendo construído, ele tem uma forma. E aqui que eu quero entrar com você agora na mensagem. Esse reino tem uma forma. Esse trono, para ser estabelecido, ele tem um jeitão. E esse jeitão desse trono ser estabelecido é o que ele fala para Davi. Ele fala assim: olha, eu vou levantar um rei que vai ser semelhante a mim. Eu vou levantar um que ele é a minha imagem. E Jesus fala: eu sou a imagem do Pai invisível. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Jesus tem uma imagem que nós temos que seguir. Todos os tronos que vão ser estabelecidos no reino do Espírito, eles têm que seguir o modelo dessa imagem. Paulo é um dos apóstolos de Deus, que se doava para fazer a vontade de Deus. Em 1 Coríntios capítulo de número 4, ele vai dizer como é que as coisas no reino do Espírito são estabelecidas. Você já entendeu que as coisas do reino do Espírito são estabelecidas de pai para filho, como sucessão. E o que importa não é o trono que o pai prepara, mas o que importa é o sucessor que o pai prepara. O que importa não é se o pai, esse reino não pode ser feito em sangue de outros, não pode ser construído esse trono com sangue de outros, mas precisa ser construído com o seu próprio sangue. É diferente. É um reino de doação, não é um reino de ter. Em 1 Coríntios 4,14, Paulo vai dizer como ele está estabelecendo no coração dos seus filhos o reino. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Paulo está chamando todos da igreja de Corinto de filhos meus amados, porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, milhares de mentores, milhares de tutores, milhares de ensinos, milhares de pessoas que tocassem você, preceptores, não teriam contudo muitos pais. Paternidade não tem a ver com o ensino de outras pessoas, mas com o ensino daquele que te gera. O que é construído por Deus é construído pela palavra. Pela sua palavra o universo veio a existir. Posso ouvir um amém aqui? Pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Toda geração espiritual de um sucessor, ela acontece através das palavras de um pai para um filho. O pai está passando para o filho pelas palavras e pela atitude, pela revelação que ele tem. Ele está passando um espírito para os filhos. É interessante que quando os discípulos de Jesus estão lá entrando em Samaria, Tiago e João falam: Senhor, Samaria não está recebendo o Senhor. O que o Senhor quer que a gente faça? Que mande cair fogo do céu e destrua os samaritanos? Jesus pergunta para eles: vocês ainda não entenderam de que espírito sois? Eu não vim para matar, eu vim para levantar o homem. Deus está preocupado, querido e querida, com o espírito que está dentro de nós, não simplesmente com o que nós estamos fazendo. As pessoas querem agradar a Deus por aquilo que elas fazem, não pelo espírito que elas têm. Tronos se conquistam pelo espírito certo, pela sabedoria acompanhada de uma coisa, que eu já vou dizer para você qual é.
Admoesto-vos, porque você viu que com sabedoria simplesmente a casa que Salomão edificou e o trono que ele edificou caíram. Posso ouvir um amém aqui? Não basta sabedoria, não basta revelação e não basta conhecimento. Não basta essas três coisas. Está faltando um componente nessa equação. E esse componente tem a ver com a imagem de Cristo, daquilo que é gerado. Então, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha o que Paulo está falando. Me copiem. Eu sou um exemplo para vocês. Eu estou gerando um espírito. E não adianta você escutar evangelho por aí, um monte de evangelho, um monte de coisa, um monte de palavra. Eu estou gerando vocês pela palavra que Paulo está dizendo. Por esta causa vos mandei Timóteo. Aqui Paulo vai falar, é sobre a essência, não é sobre a obra. Eu vou te mandar Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Quando você vê Timóteo, você está vendo a mim. O Timóteo, ele é a extensão daquilo que eu construí em Deus. O Timóteo é a extensão de toda a autoridade que eu tenho. O Timóteo tem algo especial, ele tem minha essência, ele carrega a minha essência. Esse é o meu Timóteo. É o meu filho amado que eu gerei. Deus gerou Jesus como meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Paulo gerou Timóteo. E eu me lembro quando o apóstolo falou para o pastor lá do Avivassouras, em Vassouras, o evento do Avivassouras, para o pastor de Vassouras: receba Marcelo, meu filho, porque ele é como se estivesse recebendo a mim. Isto é paternidade, isto é trono. Eu não quero o trono do meu pai, o apóstolo de São. Eu estou muito bem servindo a ele no lugar onde eu estou, no meu lugar de reino. Eu não vou passar além daquilo que me foi comandado. Não, eu não preciso disso. Porque quem estabelece tronos, quem constrói tronos, eu já falei para você, é Deus. O que eu preciso, querido, é ter essência. O que você precisa é ter essência. Então ele falou assim, o pastor lá de Vassouras falou assim: nossa, minha expectativa está muito alta com você. Eu falei, pois eu não estou com uma expectativa tão alta assim em mim mesmo. Graças a Deus. Ele falou assim: se seu pai ia lá, sabe o que seu pai fez? Eu falei, não sei. O que ele fez? Olha, ele foi lá num ginásio e tinha lá uma mulher paralítica atrás do coiso, lá do púlpito. E ele falou, sabe o quê? Que ela ia andar. E eu já estava vendo a rota de fuga, onde que eu ia fugir, porque eu não estava acreditando que ela ia andar. Sabe o que aconteceu? Ele falou e a mulher lá atrás andou. Aí eu falei, glória, né? Só que para mim, ao mesmo tempo, eu estava falando, meu Deus do céu. Pegou para o meu lado, né? Mas ele falou, então minha expectativa com você é alta, porque o seu pai falou que receber você é a mesma coisa que estivesse sendo ele vindo aqui. Olha que força que tem isso. Aliás, foi um dos cultos mais maravilhosos que quem esteve comigo lá já viu. A forma como o Espírito Santo tomou o lugar. Tomou. Era um negócio impressionante. Eu falei assim, então agora quem está com dor? Que dor que nada. O pastor veio aqui uma que estava com a traqueia deslocada. A traqueia voltou, ela nasceu com a traqueia fora do lugar. A traqueia está no lugar, pastor. Eu falei, nossa, mas é mesmo? A Jô que orou, foi a Jô que orou. Eu falei, glória a Deus, perdemos o controle do culto. Daqui a pouco vem um na fila aqui que eu falei assim, só traz para mim quem tiver curado. Daqui a pouco vem um com um câncer desse tamanho aqui na fila, uma bola para fora assim. E eu falei, tá bom, então receba. Eu só falei isso. O cara caiu, quando ele volta não tem mais nada no rosto dele. Glória a Jesus. Porque teve um aval. Eu estou andando debaixo de aval, eu estou andando debaixo de paternidade, eu estou andando debaixo de filiação. Eu tenho do meu pai a mesma ousadia e intrepidez que eu puxei dele. Eu tenho do meu pai dons que se manifestam na vida dele, que se manifestam na minha vida. Eu sou uma extensão. Por isso que Paulo fala para Timóteo, não basta você ser bonzinho, não basta você ser cordato, não basta você ser fiel. Isso é muito bom e é a essência. A essência de alguém tem a ver com o que ela carrega, com a sua imagem, com o que existe dentro dele. Mas ele fala, Timóteo, não pense, eu te admoesto a que reavives o dom que há em ti, Timóteo, pela imposição das minhas mãos. Tem que ter poder na sua vida, Timóteo. Porque esse poder se manifesta na minha vida, Paulo, na sua vida, Timóteo, é necessário que se manifeste governo, se manifeste autoridade, se manifeste poder. Não basta simplesmente você ter essa imagem, a imagem é principal, mas tem que ter mais do que a imagem. Errais não conhecendo as Escrituras, Mateus 22, 29, e o poder de Deus. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho, versículo 17, amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos, ele dá continuidade aos meus caminhos. Ele é igual eu. O filho faz aquilo que vem fazer o pai.
Você não gera trono, você não gera lugares de autoridade se você não tiver essência. Porque senão o trono vai ruir, o trono vai rachar e vai cair como caiu o trono de Salomão. Não basta revelação, não basta sabedoria, não basta inteligência, não basta conhecimento, precisa de algo mais. Você precisa carregar a imagem. Salomão vai até um certo ponto. Com sabedoria a casa se edifica, e com inteligência a revelação ela se firma, e conhecimento para adquirir riquezas. Mas ele parou aí. Ele parou de obedecer a Davi, que era conceito para que ele mantivesse o reino dele firme. Ele não obedecia mais a Deus, ele não tinha relacionamento com Deus. Davi não conseguiu gerar a imagem de ser o homem, segundo o coração de Deus, que faz conforme a vontade dele para Salomão. E Salomão se perde, rasga reino, perde trono, e Satanás governa o trono dele, porque ele divide o reino de Salomão em 2 reinos. Nasce ali um Jeroboão desgraçado, rei do Israel do norte, das 10 tribos do norte. Toda a sua linhagem é maldita. Judá, que ficou nos caminhos de Deus, lá na frente vai ser levado para o cativeiro. Os 2 tronos se perdem. O trono que Davi conquistou para Deus, por obedecer à vontade de Deus, é perdido por um sucessor que não tinha imagem. Agora você está comigo na mensagem. Por um sucessor que não carregava a imagem. Um sucessor que queria trono, ou que queria fazer do seu jeito. Salomão começou a fazer do seu jeito, usar sabedoria para o seu próprio benefício. E toda vez que um líder usa sabedoria para o seu próprio benefício, ele vai cair e vai destruir o trono. O lugar de autoridade que está aqueles que estão em Cristo, estão assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Há lugares celestiais estabelecidos de autoridade. Mas se você não respeita o reino, se você não respeita a autoridade, se você não obedece mandamentos, se você não está tudo aqui para fazendo a imagem daquilo que Deus te deu, então, querido, vai ruir. Eu estou dizendo para você, não tenho medo de errar. Eu tenho visto muita gente ser quebrada no campo, ser quebrada em igreja. Ela é quebrada, ela é destruída, porque ela não tem uma imagem. Ou porque chega uma hora que ela acha que basta o discípulo ser como o seu mestre. Ela acha que ela sabe mais que o mestre, que ela é melhor que o mestre. Quando acontece isso, querido, é o próprio espírito de Satanás. Não foi assim que ele enganou a Eva? Eva, não basta você ser a imagem de Deus. Não basta, Eva, você ter todo o domínio que Deus estabeleceu para você, Adão. Não. Tem uma coisa que Deus está enganando você. Ele está escondendo de você, Eva. Ele está escondendo que você pode ser muito maior, Eva. Usa a tua sabedoria para entender o que eu estou te falando, Eva. Vendo a mulher, que a árvore era boa, desejável, para dar entendimento, conhecimento. Ela come do fruto. Eva fez isso. Para ter o quê? Um trono de Deus. Eva, não deixa mais Deus ditar as regras da sua vida, não. A árvore da vida não basta para você, Eva. Eu vou te dar uma árvore nova. Essa árvore, você vai ter o domínio como se você fosse o próprio Deus. Você está entendendo como a serpente, ela opera até os dias de hoje da mesma maneira? Não basta isso. Você precisa ter mais. Você precisa ser maior do que isso. É isso que a serpente nos engana. E ela engana até hoje. É por isso, bom, continuando aqui. Versículo 18. Alguns, deixa eu voltar no 17. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. O ensino de Timóteo, a sã doutrina que eu coloquei na boca de Timóteo é a mesma que a minha, mas mais do que a doutrina que Timóteo prega, é o espírito com o qual ele prega. Timóteo carrega o meu espírito. Timóteo carrega a mesma identidade. Timóteo carrega o mesmo caminho que eu tenho. Esse é Timóteo. Esse é um Timóteo. Alguns se ensoberbeceram. O orgulho da soberba, ele vem muitas vezes através do próprio conhecimento. É assim que vem orgulho. Por isso está faltando outro componente. Alguém abra para mim aí em 1 Coríntios 8:1. Brunão, voa. Não é essa Bíblia aí, é da linguagem boa, né? Põe aqui na tela, 1 Coríntios 8:1. Eu não estou confiando muito na Bíblia dele, não. 1 Coríntios 8:1, põe ali para mim. No que se revista atualizada, está ótimo. Se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor é o componente que falta, edifica. Não adianta você ter sabedoria, não adianta você ter conhecimento, não adianta você andar na revelação. Satanás, inclusive, era o sinete da perfeição, era
carregado, o amor é o vínculo da perfeição, era carregado de amor, até que ele quis um outro trono, até que ele quis edificar uma coisa para ele, até que ele quis ser adorado como Deus. É a mesma coisa que ele vende para Eva, e a mesma coisa que ele vende para você, é a mesma coisa. Ele não muda a sua estratégia. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Andar na revelação não é fácil. Conhecer mistérios de Deus não é fácil. Porque o saber ensoberbece, a revelação ensoberbece. Por isso que tudo no reino do Espírito, e a imagem é mais importante, ele está lastreado no amor. Se não tiver amor, e a minha imagem não refletir amor como refletia de Timóteo, está tudo indo mal. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. Ó o pai falando, né? Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Primeira coisa, poder é um validador. Poder valida se o cara opera em Deus. Poder sozinho, por revelação, pode ser o cara que vai lá e fala assim: teu nome expeliu um demônio, fizemos milagres. Não é esse poder que eu estou falando. Eu tenho um poder que manifesta quem é Deus, um poder que manifesta a essência. Ele está falando assim: eu vou aí porque tem um monte de gente falando um monte de coisa aí na igreja de Corinto. Ninguém gerou vocês, é um monte de precipitor, um monte de mentor, um monte de coach, né? Um monte de gente que está falando um monte de besteira aí. Mas eu estou indo aí, eu quero ver, não a palavra desses caras, eu quero ver se eles carregam poder. Se você tiver um ministério sem poder, queridos, está na hora de você buscar poder. Amém? E esse poder vem por transferência também, é de pai para filho também. Posso ouvir um amém aqui? Glória a Deus, é assim que funciona. É como eu testifiquei para você, eu fui lá para Vassouras e fui usado num poder maravilhoso, que vem do meu pai, e glória a Deus por isso. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Não adianta vir com um monte de balela, um monte de fala, tem que ter poder, tem que manifestar poder. Que preferis, irei a vós outros com vara, o pai que bota a vara no filho, ou com amor e espírito de mansidão? Aleluia. Esse é o pai falando. Alguém consegue reconhecer a linguagem do pai aqui? Em 2 Coríntios, capítulo de número 10, estamos falando de tronos. Eu vou ler o 10 antes de ler o 11. Mas no 10, eu estou lendo bastante Bíblia com você, amém? Está ligado na Bíblia aí? Gosta de Bíblia? Está no lugar certo. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida. Paulo está falando, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Eu tenho um limite para atuar no Espírito. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Estamos no 13 aí? Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera. Existe um limite para você atuar, querido. Não é você que estabelece esse limite, não é você que estabelece o seu trono. É Deus que estabelece a sua autoridade no reino do Espírito, não é você que estabelece ela. Porque não ultrapassamos os nossos limites. Olha o Paulo falando: eu não sou que nem Satanás está aqui me pedindo para eu ser como Deus. Eu tenho limites, e os limites que eu tenho são impostos pelo próprio Deus. E eles passam pelos meus tutores, meus pais. Não os tutores, pelos meus pais, não os meus tutores. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. O que vai além dos limites é o Evangelho, é a palavra não tem limites. Paulo fala: eu estou preso aqui, mas a palavra que eu estou pregando não está em cadeias. Você pode dar um glória a Deus? Estão sendo postos os limites em mim, mas a palavra que eu prego, ela avança. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios. Eu não estou aqui para falar do trabalho do outro, para me gloriar no trabalho do outro. E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. De novo ele repete: dentro da nossa esfera de ação. Cada um de nós aqui tem esfera de ação, temos limites, somos delimitados. Quem pode expandir o limite? É a palavra de Deus, a imagem de Cristo em nós, é o amor que nós carregamos em nós, é a imagem paterna que nós carregamos, é isso que expande limites. Muitos. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos de outros que fizeram, tendo esperança de que, crescendo dentro das, versículo 16, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras,
sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas no campo alheio. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado a quem si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Aleluia. Está comigo aqui? Temos esferas de ação. Está claro para você que existem esferas? E tronos são estabelecidos por paternidade, lugares de autoridade são estabelecidos por paternidade, claro que está aqui. Abre Romanos capítulo 15, versículo 18 a 21. Abre para mim aí, filho. Romanos capítulo 15, versículo 18 a 21. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Eu não vou falar além do que Cristo realizou, não é comigo. Para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Vamos, filho. Por força de sinais e prodígios. Tem que ter poder. Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica de que eu sou a imagem de Deus. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Posso ouvir um amém aqui? Eu hoje te gerei. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O Evangelho vai sem fronteiras. Próximo. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Eu não edifico sobre o que o outro criou, eu não tomo o trono de outro. O que eu edifico em lugares que nunca ninguém edificou. Está comigo aqui? É nesse lugar que eu devo edificar. Muito bem. Volta agora para o 2 Coríntios capítulo 11. Antes do 11, vem comigo em 1 Coríntios capítulo 3. O trono de Deus não se estabelece em lugar de obras carnais, de meninices, onde não há a imagem do amor de Deus. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não busca os seus próprios interesses. Não está ligado em si mesmo, está ligado nos outros. Mas aqui no capítulo 3 de Coríntios ele fala: eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos deu a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, dividindo, falando eu sou de um, sou do outro? Não. Versículo 7, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Você pode dar um glória aí? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, se o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E ele fala: cada um veja bem como edifica, não em fundamento alheio, mas tudo que tem sido edificado é sobre Cristo. E a obra será manifesta pelo fogo de Deus. Se ela ficar, é obra de ouro, de pedras preciosas. Se ela não ficar, madeira, palha, qualquer coisa que é carnal, humana, vai morrer, não vai permanecer. Está comigo aqui? Pode dar um glória a Deus aí? Voltando agora em 2 Coríntios 11. Como edificamos? Edificamos em Deus. Como construímos? Construímos em Deus. Como estabelecem tronos? Se estabelecem tronos em Deus, na imagem de Cristo, na paternidade espiritual. Versículo capítulo 11. Quisera eu que suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Paulo falando de novo com a igreja de Corinto: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. Quem prepara vocês, igreja de Corinto? Foi eu que fundei essa igreja. Quem prepara vocês, corpo dos jovens? Sou eu que fundei vocês. Eu estou aqui instituído debaixo da autoridade que meu pai me delegou, e debaixo dessa autoridade é que eu estou formando vocês. Apresentar você como virgem, como santa, como pura. Óbvio que ninguém aqui que já se casou é mais virgem, mas Deus está falando que vai apresentar como virgem. Amém? Porque é uma linguagem espiritual. E um só esposo que é Cristo, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade de trono. Eva quis um outro trono que não era dela, se separou da simplicidade de Cristo. Quis mais do que ela podia ter. Essa é Eva. Esse foi Adão. Eva não sabia direito, mas Adão sabia. Ele tinha que cultivar e guardar o jardim, não cultivou nem guardou, ele não foi rei do jardim. Ele não foi. Deixou o seu trono, e quando você deixa o seu trono, outro vai adquirir. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus,
Paulo está defendendo doutrina, está defendendo geração, está defendendo que não são os tutores, é aquilo que ele, investido por Deus, gerou nessa igreja. Então se vem outro aqui, que tem espírito diferente, que não tem desrecebido, ou evangelho diferente, que não tem desabraçado, a esse, de boa mente tolerar. As pessoas toleram mais fácil o que é diferente, o discurso da internet, muitas vezes, porque elas se cansam, as pessoas se cansam, e porque suponham em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E ele fala aqui no 7, cometi eu porventura algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Paulo está falando, eu não fui pesado para vocês, eu não pedi dinheiro para vocês, é o pai que entesoura para o filho. Olha a doutrina que eu estou pregando para vocês, eu estou entesourando para vocês, não estou sendo pesado para vocês. Versículo 12, mas o que faço e farei para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Estão semeando no campo que eu semeei, estão aqui vindo puxar uma autoridade que não lhes pertence, que não foram eles que criaram, e Paulo está falando, mas eu que criei, vocês estão de bom grado aceitando outras palavras? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O trono vai ruir desses que estão se infiltrando, porque não foram eles que geraram vocês segundo o Evangelho. Versículo 18, e postos que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerai pessoas insensatas. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. São hebreus? Também eu. São apóstolos? Também eu. São ministros de Cristo? Agora ele é tomado, falo como fora de mim. E Paulo vai dizer que está falando fora dele, falando assim, olha, em prisões, em açoites, em sofrimentos, em coisas difíceis muitas vezes, fora o que pesa em mim, externamente, pesa internamente, versículo 28, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação, o amor que eu tenho pelas igrejas, por vocês que eu gerei. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Capítulo 12, se eu quiser me gloriar, eu não serei louco, eu não serei nécio, porque eu tenho experiência com Deus. Eu fui arrebatado até o terceiro céu, mas ele fala que é outro. Ouvi palavras inefáveis, eu vi coisas que não é lícito ao homem referir. E se eu me gloriar, não serei nécio, não serei louco. Todavia eu não me glorio. Por quê? Versículo 7, aqui que está a chave. Ele está falando que o caminho para possuir esse trono, essa autoridade no reino do Espírito, ele vai desvendar ele aqui no versículo 7, para que não me ensoberbecesse, para que a sabedoria não me cegasse os olhos. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque um evangelho de poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse poder de Cristo. Quer que repouse poder de Cristo em você? É nas fraquezas, é na rendição completa, é no amor pelo próximo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eu só posso operar no nível de autoridade que Deus trabalhou em mim, e eu não posso deixar o conhecimento, a revelação me ensoberbecer, ou eu achar que eu sou mais do que eu sou. Então eu me diminuo, e Deus me ajudou colocando um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para não me ensoberbecer com a grandeza das revelações. E tem mais, no versículo 18 ele fala, eu roguei a Tito, agora é outro filho dele, de Paulo, e enviei com ele outros irmãos, porventura Tito vos explorou. Lembra que Paulo falou, eu não fui pesado, eu que tesourei para vocês? Tito, ele tem a minha essência. Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas?
Queridos, sabedoria sem amor é destrutiva. Sabedoria sem humildade, ela derruba você. Revelação sem humildade vai cair. Se você quiser o trono que não foi estabelecido por Deus, vai ruir. É por isso que Apocalipse capítulo 2, quando Deus está falando com a igreja de Éfeso, estou chegando no final da mensagem, amém, meus queridos? Apocalipse 2, na igreja de Éfeso, é uma igreja que tinha doutrina, tinha sabedoria, tinha muito da parte de Deus em revelação. Das igrejas talvez fosse a mais perfeita delas, de todas as igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, no sentido espiritual e no sentido das cartas feitas a essa igreja. Diz aqui: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto quanto você trabalha, o seu labor, como a tua perseverança. É uma igreja perseverante, e que não pode suportar homens maus. Isso é muito bom, você prova eles. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ou seja, é uma igreja doutrinária que persevera na sã doutrina. E os achastes mentirosos, anda na revelação, e tens perseverança e suportastes provas. Olha que igreja forte, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas Jesus está falando para ela: eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabedoria sem amor é destrutiva. Essa igreja está sendo destruída. Lembra-te, pois, da onde caíste. Ela caiu por falta de amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do teu lugar do teu candeeiro, para que não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. E ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e quem vencer, esse vai ter acesso à árvore da vida. Quem vencer nessa igreja, tem os que vencem e os que não vencem. Quem vence é o que guarda o amor. Quem perde é quem perde o amor. Pode ter doutrina, pode ter palavra, pode ter obra, pode saber que uma pessoa é má, pode provar a pessoa má, mas se não tiver amor, tudo isso não importa. Pode entregar seu corpo para ser queimado, pode fazer uma obra maravilhosa, pode conhecer todos os mistérios, se não tiver amor, nada lhes aproveitará. Em Mateus 19, você conhece lá a palavra, não vou nem abrir, do jovem rico. E na palavra do jovem rico, o que ele diz? Senhor, o que farei eu de bom para dar o reino, o céu? Aí ele fala: você conhece os mandamentos? Ele fala: quais? Eu tenho observado os mandamentos? Tenho observado. E ele fala: mas quais para eu entrar na vida? Ele fala assim: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele fala: Senhor, estou legal na fita, tenho observado tudo isso. Aí ele fala assim: então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. E ele vai triste, porque ele era dono de muitas propriedades, e ele não entrega tudo para o Senhor Jesus. Então, qual que é o alerta aqui, queridos? Ele tinha tudo, ele obedecia um monte de coisa, mas faltava o principal, que era amar a Deus sobre todas as coisas que ele tinha, e amar o próximo como a si mesmo, que era o amor, porque se ele amasse o próximo como a si mesmo, ele tinha dado aquilo que ele tinha, não é isso? Então Jesus fala: quão dificilmente uma pessoa que tem riquezas e que não tem amor, ela entrará no reino dos céus. Pedro fala, então Pedro percebe, então quem pode ser salvo? Ele fala: isso é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. E Pedro então pega o gatilho e fala: mas nós tudo deixamos, nós sacrificamos por ti, nós entregamos tudo por amor, Senhor Jesus, o que será de nós? Ele fala: com vocês é diferente, no meu reino, aqui na terra vocês já vão ter um monte de coisa, aqui em mães, em pais, quem deixou mãe, pai, casa, tudo por amor a mim, vai ter aqui nessa terra a recompensa, mas não é essa que eu estou te dando. No céu eu vou te dar trono, e vocês vão governar sobre as 12 tribos de Israel, porque vocês se entregaram em amor. Posso ouvir um amém aqui? Está me entendendo? É entrega de amor. É por isso que em Marcos capítulo 10, João e Tiago estão pleiteando um trono. Senhor, deixa a gente sentar um da sua direita e um da sua esquerda. Ele fala assim: mas você pode sofrer? Você pode beber do cálice que eu estou para beber? Jesus não falou: você não vai ter o que vocês estão pedindo. Ele falou: vocês podem beber do meu cálice, do cálice que eu vou beber? Eles falam: podemos. Ele fala: então do meu cálice vocês vão beber. Só que o sentar à minha direita e à minha esquerda está destinado para aqueles que o Pai reservou. Trono, queridos, é para quem Deus reservou. E ele fala: mas o meu reino não é assim. No meu reino não é o maior que os subalternos servem ele. No meu reino, o maior serve os outros. Vocês estão pelo caminho errado, vocês estão querendo posição, vocês estão querendo trono. Vocês vão cair desse trono. Está comigo aí? Apocalipse 20, para encerrar.
Quem vai ter trono do reino? Os que amam como o Senhor Jesus amou, aqueles que apregoam a imagem do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, é o último versículo, o último capítulo que eu vou ler nessa noite. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-lhe e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Isso vai acontecer no final dos tempos, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, que lhe vê tronos, e nestes sentaram-se aqueles ao qual foi dada a autoridade de julgar. Para quem será dada a autoridade de julgar? Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Quem teve a coragem de testemunhar a Cristo e morrer por amor às pessoas, quem teve a coragem de falar como Paulo: Senhor, você sabe como eu amo os judeus, mas eles estão cegos, então Senhor, me torna anátema, maldito por eles, meu Deus. É isso que nós precisamos perseguir, filhos, a imagem e semelhança do Senhor. Eu e você precisamos perseguir esse amor. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Amém. Curva sua cabeça um instante, vamos louvar o Senhor.